Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Daniel Camargo para mais uma aula virtual. E a aula de hoje vai ser sobre coesão textual. Poxa, mas o que é essa coesão textual? É quando a gente usa determinados mecanismos, ferramentas linguísticas que permitem a relação entre as partes do texto. Na verdade, o objetivo principal é evitar repetições e fazer com que o texto tenha mais estilo. Existem vários tipos de coesão. A que nós vamos ver hoje é a coesão referencial, a primeira, porque a gente viu os pronomes na aula anterior. E é quando utilizamos pronomes, advérbios, artigos como elementos de coesão. Vamos ver um exemplo, para a gente conseguir entender bem como é que funciona isso. Olha o seguinte enunciado. O menino foi à escola, o menino fez o trabalho e o trabalho do menino ficou ótimo. Vocês viram que houveram algumas repetições. O menino foi à escola, o menino fez o trabalho, e o trabalho do menino ficou ótimo. Mas tem mais o trabalho ali, que foi repetido 2 vezes. Então, para esse texto ficar melhor, não ficar cansativo, nós vamos mudá-lo. O menino foi à escola, ele fez o trabalho e a atividade dele ficou ótimo. Nós utilizamos aí algumas formas de eliminar a repetição. Então nós trocamos o menino por pronomes e fizemos uma referência diferente aqui. Nós trocamos a palavra trabalho por um sinônimo. Essa referência ela é chamada de referência lexical, porque eu substituo um elemento por uma outra palavra que tem o mesmo sentido, que é um sinônimo. Então eu usei 2 formas, a forma referencial e a lexical. Nós podemos também usar a coesão textual a partir da elipse, que é quando se omite um termo a fim de evitar sua repetição. Como é que a gente faz isso? Vamos ver um exemplo. O professor está na biblioteca. O professor aproveitou a oportunidade para uma boa leitura. Eu tenho alguns elementos repetidos nesse enunciado. Vamos arrumar esse texto. Eu tenho ali o professor e eu vou substituir. Eu vou botar uma elipse aí. O professor está na biblioteca, aproveitou a oportunidade para uma boa leitura. A elipse ela exclui um termo, emite um termo. Depois eu tenho substituição, E de fato nós vamos fazer uma substituição, que é quando nós abreviamos sentenças inteiras e nós substituímos por uma expressão que tem um sentido equivalente. Na elipse eu retiro o termo, na substituição eu vou substituir. Vamos ver, o Marcelo viajou para a Europa. Nesta semana a Paula viajou para a Europa também. Qual é o termo que está repetido aí? Qual viajou para a Europa? Aparece 2 vezes na nossa sentença. Então eu vou fazer a substituição. O Marcelo viajou para a Europa. Nesta semana, a Paula o fez também. Eu substituí o viajou para a Europa pelo termo o fez, que é semelhante ao significado. A próxima, existe também outras formas, outros mecanismos, que são os mecanismos sequenciais, que são formas de melhorar o nosso texto, empregando expressões que permitem um vínculo entre as partes, acrescentando também um significado. Nós temos várias formas, a primeira delas é a oposição. Nós utilizamos para a oposição, principalmente, essas conjunções, mas, contudo, todavia, porém, entretanto, contudo. Vamos ver um exemplo como é que se faz isso, que se usa. Eu tenho ali a oração. Estávamos todos no momento da explicação, porém, não entendemos o conteúdo. Eu tenho um termo que faz ali a ligação, a coesão do texto, indicando uma oposição. Depois eu posso usar a concessão ou contradição de ideias, que eu uso as principais conjunções, embora, ainda que, se bem que,
que, apesar de, com quanto. E o objetivo é indicar um termo que cause uma contradição com o acontecimento dentro da oração. Não assistimos ao filme, apesar de estarmos no cinema. Eu tenho um termo ali que é o apesar de. Esse termo indica uma contradição a um ato anterior. Né? Também eu posso utilizar uma causa, um motivo, né? Um objetivo. Porque, pois, como, já que, visto que, uma vez que. A causa nós vamos utilizar, tem o intuito de indicar o motivo de alguma coisa. Olha bem ali, gostei do livro, pois os personagens são incríveis. Qual é o termo que está indicando o motivo ali? O pois. Eu gostei do livro, né? Por causa, né? Pelo motivo dos personagens serem incríveis. Tá? Então eu gostei do livro. O motivo foi que os personagens são incríveis. Depois eu vou ter condição, que é quando nós usamos termos para indicar uma condição para o acontecimento de algo. Então eu tenho ali as principais conjunções e locuções conjuntivas ali. Né? E vamos ver como é que a gente usa. Entregue o trabalho caso tenha terminado. Olha só, para eu entregar o trabalho eu tenho uma condição que é introduzida pelo termo caso. Essa condição é que eu termine, né? Entregar o trabalho, no caso de eu terminar. Depois tem finalidade. O que é finalidade? É quando usamos termos com o intuito de indicar um objetivo. Aí tem para quê, para, fim de, com a finalidade de, com intenção de, com objetivo de. Vamos ver um exemplo. Ela ligou com o objetivo de marcar o encontro. Vocês viram que esse termo, com o objetivo de, ele indica o objetivo, tá? De ela ter ligado. Ela ligou para quê, né? Para marcar o encontro. Então, finalidade é um objetivo. E para que a gente, né, a fim de que vocês façam os exercícios e estudem mais, nós vamos terminar o vídeo de hoje. Até mais!